Olá pessoal, agora eu vou falar para vocês sobre o Imposto Territorial Rural. Mas você pode perguntar, mas professor, o que eu vou estudar no Imposto Federal se o curso é de tributação municipal? Veja, o ITR, embora ele seja federal, vários municípios estão entabulando um convênio com a Receita Federal para ficar com a arrecadação do ITR. Isso mesmo, para ficar com 100% da arrecadação do ITR. Mas para você ter esse bônus, você precisa exercer um ônus, que é a fiscalização do ITR. Para você não falhar nisso, eu vou te dar um subsídio para explicar os principais elementos desse imposto federal, que às vezes não é muito comum para você que trabalha com tributação municipal, que estuda ISS, IPTU, ITBI. Então, o que a gente tem para falar do ITR? Primeiramente, eu vou traçar um breve histórico desse tributo para você. Então, em 1891, o imposto rural foi inserido como competência estadual. Então, os estados ficavam a cargo da arrecadação do ITR. Veja, esse imposto ele foi, em 1961, transferido para os municípios. Então, os municípios já foram competentes na arrecadação do imposto rural, através da emenda constitucional 05. E aí foi transferido em 1964, ficou pouco tempo com os municípios, foram transferidos para a competência federal através da emenda constitucional 10. Agora, atualmente, esse imposto ainda é federal, está sobre as mãos da União Federal, e ele é administrado pela Receita Federal, que já não quer mais, já não acha interessante arrecadar o ITR, por ter pouca representatividade financeira na arrecadação federal. E ele também passa a ser fiscalizado também pelo INCRA, porque o INCRA detém as informações rurais, né, dos imóveis rurais. Isso através da Lei 8.022/90. O que hoje há uma possibilidade? Que os municípios possam arrecadar e fiscalizar o ITR. Como prêmio dessa arrecadação e fiscalização, eles recebem 100% da arrecadação do ITR, que não é interessante para a União Federal, mas pode ser interessante para os municípios. Aonde que está essa permissão? Está na própria Constituição Federal. Lá estabelece, por exemplo, no artigo 153, que o ITR é de competência federal e não deixará de ser, mesmo com o convênio. Então, ele incide sobre a propriedade territorial rural. O parágrafo 4º diz que o ITR será progressivo e terá suas alíquotas fixadas de forma a desestimular a manutenção de propriedades improdutivas, que é a função extra fiscal do ITR. A função fiscal é arrecadar fundos para a União e a extra fiscal que é combater e desestimular a manutenção de propriedades improdutivas. O inciso 2º diz que não incidirá sobre pequenas glebas rurais, definidas em lei, quando as explore proprietários que não possuam outro imóvel. Então, aqueles imóveis até um módulo rural, que vai ser definido aí pela legislação, não vai pagar o ITR, que é classificado como pequenas glebas rurais. E o terceiro, o inciso 3, que nos interessa nesse momento, diz o seguinte: será fiscalizado e cobrado pelos municípios que assim optarem, então é facultativo, né, na forma da lei, desde que não implique redução do imposto ou qualquer outra forma de renúncia fiscal, que aí é um encargo que os municípios possuem. Eles podem fiscalizar e arrecadar o ITR? Sim. Como que eles devem fazer? Convênio com a Receita Federal. Qual é a contraprestação? Ficar com 100% do ITR para o município. Né? E tem municípios que têm uma área extensa do campo rural. Então, nesse caso, terá uma arrecadação significativa de ITR, por isso que seria interessante. O artigo 47 da Lei 4504/64, que é o Estatuto da Terra, diz o seguinte: para incentivar a política de desenvolvimento rural, o poder público se utilizará da tributação progressiva da terra, do imposto de renda, da colonização pública e particular, da assistência à proteção à economia rural e ao cooperativismo, e finalmente da regulação do uso da posse temporários da terra, objetivando, primeiro, desestimular os que exercem o direito de propriedade sem observância da função social e econômica, e dois, estimular a racionalização da atividade agropecuária, dentro dos princípios da conservação dos recursos naturais e renováveis. O que eu quero comprovar com isso para vocês?
A finalidade do ITR tem uma função essa fiscal muito significativa, que é desestimular aquelas propriedades que não cumprem a sua função social. Então, quanto menos cumprir a função social, maior vai ser a alíquota do ITR. Quanto mais cumprir, menor vai ser a alíquota. Por isso que não é muito interessante para a Receita Federal, porque não gira uma grande arrecadação comparado ao IPI, comparado ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, comparado a outros tributos federais. Mas para os municípios talvez seja interessante, né? Só que deve cumprir essas finalidades colocadas pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Terra. Outro dispositivo importante para aqueles municípios que querem fiscalizar o ITR deve se atentar ao artigo 49 da Lei 4.504. Diz o seguinte: as normas gerais para a fixação do imposto sobre a propriedade territorial rural obedecerão os critérios de progressividade e regressividade, levando-se em conta os seguintes fatores: o valor da terra nua, que é importantíssimo para a gente ter o cálculo do ITR, a área do imóvel rural, né, se é pequena gleba, grande, média, né, isso vai ser classificado frente ao módulo fiscal da sua região, o grau de utilização da terra na exploração agrícola, pecuária ou florestal. Todos esses dados são inseridos no programa fornecido pela Receita Federal, mas você tem que entender como vai operar esse sistema, por isso que eu estou te explicando os critérios. Todos esses são critérios que você vai levar em conta para o cálculo do ITR, né? Depois o grau de eficiência obtido nas diferentes explorações. Depois a área total no país do conjunto de imóveis de um mesmo proprietário. Isso aqui também é uma situação que vai se levar em conta para a forma de progressividade e regressividade do imposto. Então tudo isso aqui, pessoal, deve se levar em conta para você aferir o valor do ITR, né? Tudo isso por quê? Porque o Estatuto da Terra está motivando a forma da função no cumprimento da função social da propriedade. Mas, professor, a grosso modo, qual é o fato gerador de ITR? O fato gerador é o seguinte: é propriedade, domínio útil, a posse de qualquer título de imóvel rural localizado na zona, fora da zona urbana, não na zona urbana, fora da zona urbana. Isso está definido no artigo 29 do Código Tributário Nacional. E veja que o fato gerador é muito similar ao IPTU. Então, aqueles auditores fiscais que estão acostumados à cobrança do IPTU vão achar muita similitude à cobrança do ITR. Só a única diferença é que é fora da zona urbana, é pertencente à zona rural. E aqui eu trouxe um conceito doutrinário do que é imóvel rural. O professor Pedro Einstein dos Santos diz que o imóvel rural é a área contínua formada de um ou mais parcelas de terras localizadas na zona rural do município, ainda que em relação a alguma parte do imóvel o declarante detenha apenas a posse, porque a posse também faz parte do conceito. Claro que a gente utiliza aqui para o conceito de posse rural o mesmo conceito de posse urbana, ela tem que ser uma posse com animus domini. O que é a posse com animus domini? A posse não precária. A posse que enquanto o proprietário for, ou seja, eu não consto na matrícula do imóvel, mas eu me comporto enquanto proprietário. Então, se eu tenho esse tempo com posse animus domini, autoriza sim a cobrança do ITR. E como contribuinte, eu tenho o proprietário do imóvel rural, ou seja, aquele que consta na matrícula do imóvel, o titular do domínio útil, o possuidor por usufruto, então aqui a legislação também coloca, se você é titular de usufruto, você é um possuidor que também está apto a pagar o ITR, ou possuidor a qualquer título, aquele possuidor com animus domini. Não podemos esquecer isso, porque se ele não tiver animus domini, é um possuidor precário, e o possuidor precário, então, não tem direito, tá? Aliás, não tem o dever de pagamento do ITR, tá? Isso não podemos esquecer. Mas, professor, a grosso modo, como é a equação? Como eu chego naquele valor de pagamento do ITR? Nós temos uma equação que na teoria parece prático, mas na prática eu vou depender do sistema, porque vai ser bem complexo. Então, primeiro eu tenho uma área tributável. Então, a área tributável vai alcançar lá o valor do imóvel. Eu vou dividir pela área total do imóvel. Porque dessa área tributável eu vou retirar, de repente, pastagem, vou retirar a área que é aproveitável, eu vou retirar algumas áreas que não compõem essa área tributável. Eu divido pela área total do imóvel e multiplico pelo valor da terra nua, que aí é definido em lei. E aí vai depender de região para região.
Essa equação, vocês não precisam se preocupar muito, porque é só para entender como se chega àquela alíquota do ITR, como se chega àquele valor do ITR. Mas tudo isso aqui o sistema vai fazer para vocês. No meio eletrônico, na autodeclaração que o contribuinte faz, ele já vai definir o valor da terra nua, que é dependendo daquela região. Ele já vai ter a área total do imóvel, que é definida em matrícula, e a área tributável, que aí você pode verificar se a área tributável foi inserida de forma correta. Aí ele vai te dar o quê? Um valor da terra nua tributável. O que é o valor da terra nua tributável? Aí é confirmando se ele está cumprindo a função social ou não, qual é a área, por exemplo, aproveitável que você tem do imóvel, e ali que vai te dar o valor da terra nua tributável, que aí, nesse momento, se aplica a alíquota e divide por 100. Aí você vai ter o valor, o quantum de beatur do ITR. Então parece complicado, né, pessoal? Mas vocês com o sistema, vocês alimentando o sistema vai pedir, por exemplo, o valor do módulo fiscal na sua região. Isso aí é uma informação que vai ser alimentado pelos órgãos competentes, o INCRA, a Imater, por exemplo, se tiver na sua região, vai alimentá-los com essas informações. Alimentando o sistema automaticamente vai gerar o valor do ITR. Então, por isso que eu não quero complicar muito a cabeça de vocês, pelo contrário, eu quero simplificar já, tomando como pressuposto o sistema, que daí não precisa explicar o que o sistema já está programado para te fornecer. Então, a grosso modo aqui, a diferenciação das alíquotas, eu quero te explicar. A alíquota resultará no cruzamento de informações da área total do imóvel com seu grau de utilização. Aí o grau de utilização vai depender de imóvel para imóvel. Né? Tem um imóvel que vai estar ocioso, que ele vai ter uma utilização perto de zero. E um imóvel que está sendo bem utilizado, aí ele vai ter uma utilização perto de 100. Então, por exemplo, um imóvel com área total de 146 hectares, com grau de utilização de 69,6%. Então, de 0 a 100%, ele utiliza o quê? 69,6%. Eu vou aplicar a alíquota de 0,40%. Então, veja, são alíquotas pequenas, comparados ao IPTU. Então, por exemplo, um contribuinte que tem a opção de IPTU e ITR, ele preferirá, muitas vezes, pagar o ITR, que é uma alíquota bem menor. Né? Então, é mais ou menos assim que você chega. A área utilizada e a área aproveitável vezes 100%, que é o grau de utilização, né, que você tem nessa área em porcentagem. Aí você vai medir, por exemplo, a eficiência econômica e o aproveitamento adequado desse imóvel. O que isso representa, pessoal, na prática? Muitas vezes você vai pegar aquelas informações que são fornecidas por órgãos oficiais e pode fazer, por exemplo, a fiscalização em loco. Ver se, por exemplo, se os imóveis rurais têm o grau de utilização do qual o proprietário declarou. Normalmente eles declaravam para o INCRA, essa declaração agora vem para o município. E o município pode, no seu poder de polícia, então fiscalizar, ver se realmente tem o grau de aproveitamento ou não. E ali você vai ter uma alíquota já aprovada em lei, que vai ser aplicado sobre aquele montante, e aí vai dar a porcentagem que você vai ter de tributação. Tudo isso pode ser aferido em loco e pelos sistemas, junto com informações que você vai ter franqueado pelos órgãos competentes. Ok, pessoal? Basicamente seria essa informação que eu queria dar mais macro para vocês compreenderem. Maiores detalhes vocês podem ver no próprio sistema que é fornecido pela Receita Federal. Inclusive, a Receita Federal condiciona isso a um treinamento que vocês façam logo após a assinatura do convênio. Então, tudo isso, todas essas informações são franqueadas pela Receita Federal, condicionadas a esse treinamento. Então, o que te dá um álibi muito forte para você ter essas informações e promover o lançamento tributário. Mas o mais importante, o papel do fiscal municipal nesse caso, é fazer a fiscalização. Verificar se esses imóveis estão sendo declarados de forma correta e fidedigna com aquilo que acontece na realidade. E aí nós vamos ter um módulo na frente aí de medidas para incremento da receita municipal, que eu vou voltar a esse assunto do ITR. E aí eu vou comentar como que você entabula esse convênio e o que ele traz de benefício para os municípios que assim optarem em municipalizar o ITR. Ok? Me aguarde lá que eu vou conversar mais um pouquinho com vocês. Até o próximo módulo. Grande abraço.